Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um momento do estudo da Palavra de Deus. Na verdade, é mais um bate-papo sobre os dias atuais em que estamos vivendo. Lei das fake news, não temos mais liberdade de falar o que quisermos na internet. As pessoas não estão mais suportando a Palavra de Deus, as pessoas estão se matando, se odiando, as pessoas estão perseguindo os cristãos por aí. E aqui no Brasil, devagarinho também, está acontecendo essa perseguição, começando pelas redes sociais, né? A nossa voz está sendo calada. E a gente não deve ficar totalmente assustados com isso, porque Jesus já tinha alertado que ia acontecer essas coisas. E na verdade, se você for parar para pensar, a perseguição está lá desde o Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva. Quando o pecado entrou no coração do ser humano, houve uma rebeldia do homem. Então o pecado a cada dia mais está florescendo no homem, e essa perseguição a Deus, essa luta contra o bem, essa luta do bem contra o mal sempre teve durante toda a história. E inclusive a perseguição aos cristãos, essa falta de liberdade que temos de falar o que quisermos, desde os tempos do Antigo Testamento e também desde o tempo de Jesus. Você lembra que quando Jesus ia pregar o Evangelho, ele já era logo estraçalhado tanto dos líderes religiosos como os líderes romanos. Então a perseguição está há 2000 anos atrás. Quando os discípulos continuaram o ministério de Jesus, eles também foram perseguidos. Então isso que a gente tem vivido hoje em dia é normal para uma igreja que está buscando a vida de santidade. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 3, nos diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Você já ouviu falar a respeito da pregação, dessa mensagem que está sendo liberada nos púlpitos a respeito da graça barata, onde não existe mais pecado, porque o pecado não tem mais pecado, que você pode fazer o que você quiser, que Deus sempre vai te perdoar, que Deus é misericordioso, que Deus é bom. Por um acaso você já ouviu falar dessa pregação? Pois é, muitas e muitas pessoas têm ido atrás dessas pregações, dessas falas, que na verdade traz mais o orgulho e o ego para o ser humano do que qualquer outra coisa. Então as pessoas têm sido atraídas por mestres por mestres para si mesmas. Elas estão ajuntando, elas vão nos lugares em que as pessoas estão falando coisas que fazem bem para o homem, que fazem bem para o ego, para o orgulho, que fazem com que o evangelho pareça um circo, onde as pessoas vão para ficar felizes e dar risadas. Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo que Timóteo também vivia naquele tempo. Não é diferente. Hoje, a única diferença são os dias, o século que a gente está vivendo, a maneira que as pessoas estão vivendo, o ambiente, o país e o tempo, que são 2000 anos atrás. Mas na verdade o pecado é o mesmo. Desde quando Adão pecou, as pessoas têm sido inclinadas à mesma carnalidade, ao mesmo pecado. Então a gente está vivendo esse período, fim dos tempos, onde as pessoas estão odiando aquilo que é de Deus. Esses dias eu estava vendo uma notícia de uma mulher bem conhecida aí da televisão, que acho que vocês já conhecem, que ela estava falando uma crítica, escrevendo uma crítica ali na mensagem dela. Ela estava criticando a maneira com que os cristãos pregam a palavra. Ela estava falando especificamente em relação ao pecado, a maneira que a pessoa aborda a pessoa que, por exemplo, não está indo para a igreja ou está em pecado. Ela estava criticando a maneira
com o que essa pessoa fala. Ela fala que é uma fala muito crítica, uma fala muito de condenação, né? É uma ofensa, é uma opressão para cima da pessoa que está ouvindo. Então ela estava fazendo essa crítica. E inclusive ela estava até comentando que seria interessante o governo começar a regulamentar a pregação da palavra. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo onde mais e mais as pessoas vão odiar Deus, vão odiar as pessoas que buscam Deus. E essa lei da fake news também, ela vai amordaçar as pessoas que estão de alguma maneira contra esse governo que entrou agora. Não quero falar sobre política agora, mas acaba envolvendo tudo isso, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, entrarmos e mergulharmos no estudo da palavra de Deus. Nós precisamos estudar, meditar, ler, ficar pensando na palavra de Deus, nas coisas do alto. Porque eu não sei quanto tempo que vai demorar que a gente vai estar livre, por exemplo, para eu estar colocando esse vídeo aqui. Não sei até quanto tempo a gente vai estar em liberdade, até para ler a Bíblia, até para acessar a internet e ler algum conteúdo que nos interessa. Eles estão a cada dia mais amordaçando, aprisionando as pessoas que hoje são livres. Então, esse é o tempo. Lá em Salmo 119, versículo 105, nos diz: luz e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Davi, quando escreveu esses salmos, ele estava passando por um período de perseguição, período de guerras, e muito provavelmente naquele período, quando anoitecia, a escuridão era tão intensa. Eu imagino Davi fugindo naquela escuridão, naqueles desertos ali de Israel, e ele declarava esses salmos, ele declarava nas circunstâncias ali da vida dele, ele colocava a sua voz, ele levantava a sua voz fortemente ao Senhor e clamava. E ele viveu essa verdade: luz e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Deus, quando falava com Davi, trazia luz para os caminhos dele. Resolvia ali, pelo menos temporariamente, a situação que ele estava vivendo. Deus livrou Davi de muitas guerras. Deus livrou Davi das mãos de Saul. Deus livrou Davi das mãos de Golias. Então Davi tinha muita autoridade para falar aquilo. Luz e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Hoje é tão importante a gente estudar a palavra, porque ela vai nos trazer entendimento e ela vai nos livrar de cair no engano do espírito do anticristo que tem rondado a igreja desde o jardim do Éden. A palavra de Deus, ela traz luz para os nossos caminhos, luz em meio às trevas que está acontecendo. A palavra é a verdade, ela nos vai livrar de todas as mentiras que a mídia tem lançado na mente das pessoas. Ela vai nos livrar do engano que os homens têm lançado no coração das pessoas, que o inimigo das nossas almas tem lançado na mente e no coração das pessoas. Então eu quero deixar essa breve reflexão. Precisamos estudar a palavra, precisamos meditar, precisamos nos entregar totalmente a esse livro maravilhoso que Deus deixou para nós. Precisamos aproveitar esse tempo e decorar versículos, decorar textos e praticar, Praticar a palavra principalmente. Então, Deus abençoe e até a próxima.